Se alguma coisa no outro me incomoda, tem algo inconsciente que precisa ser olhado. Isso, gente, é regra, tá? Então, toda vez que você se incomodar com o comportamento do outro, olhe para você. Veja se você não faz exatamente a mesma coisa e não está percebendo, ou faz ao contrário, mas de forma exagerada. Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está no ar mais uma vez o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, hipnoterapeuta e filósofo. E estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos ouvintes, hoje o nosso passeio é pelo fascinante mundo do inconsciente. Vamos conversar sobre os mecanismos de defesa inconscientes que a nossa mente utiliza para lidar com os desafios da vida, que não são poucos, né? Você já deve ter percebido que tem assuntos com os quais você lida e você lida muito bem. Mas tem outros que você tem uma certa dificuldade de olhar, né? Às vezes até uma enorme dificuldade de olhar. Assuntos que você não consegue se relacionar muito bem, que você não quer nem se aproximar. E essas ferramentas psicológicas, entre aspas, que a gente coloca aqui, ou seja, esses mecanismos de defesa da mente, vão moldar muitas vezes a nossa forma de encarar os conflitos, tanto os conflitos internos quanto os externos. E como é que a gente pode lidar com essas ferramentas? Como ter consciência delas, perceber quando elas estão atrapalhando e mudar quando for necessário? Se você parar para pensar, você vai perceber que a sua mente reage a situações difíceis, situações que você não sabe lidar, e muitas vezes, sem perceber, nós utilizamos estratégias inconscientes para nos proteger de dores, de ansiedade, de traumas ou de outras emoções. Veja que eu usei o termo nos proteger. Então, vamos entender isso. Esses são os nossos mecanismos de defesa, né? Que, embora sejam naturais e necessários, eles podem mascarar a verdadeira realidade, fazendo com que você fique na inconsciência. Mas, afinal, Eliane, o que são esses mecanismos de defesa? Bom, na teoria psicanalítica, os mecanismos de defesa são processos psicológicos inconscientes usados pelo nosso ego para nos proteger. Ouça bem, como Edgar disse, para nos proteger de uma dor, de um sofrimento ali que nós não conseguimos lidar. Então, essa defesa mental, a princípio, ela não é ruim, tá? Porque se ela não existisse, certamente a gente enlouqueceria, né? A gente surtaria, porque não saberíamos lidar com tantos conflitos, com tantas dores e emoções não resolvidas, que a gente ainda não tem suporte para sustentar, né? Suporte para lidar. Então, os mecanismos de defesa do inconsciente são necessários porque eles nos ajudam a minimizar a dor emocional e a preservar a nossa estabilidade mental, ainda que, né, muitas vezes distorçam a percepção da realidade. Veja que a perfeição divina está em tudo, até na ilusão da nossa vida. Porque aquilo que aquilo que não estamos preparados ou ainda não temos condições de entender, os mecanismos de defesa do inconsciente são acionados para nos proteger. E aos poucos, conforme a nossa percepção, a nossa capacidade de entendimento, né, vai surgindo, vai se destacando, né, a gente começa a entender aquilo que está oculto. E aí, né, a gente começa, esse oculto começa a vir para a consciência. E é através da autoanálise e do autoconhecimento que as verdades vão sendo reveladas.
Muito bem, então hoje a gente vai falar aqui sobre alguns desses mecanismos para que você possa identificar quais você está usando e qual, aliás, você também mais usa, né, dentre eles. E quando a gente identifica, é importante porque a gente expande um pouco mais a nossa consciência para mudar aquilo que não está legal, né? A gente começa a diferenciar a ilusão de verdade. Então a Exatamente. gente vai falar agora sobre alguns mecanismos de defesa inconscientes, como a transferência, a projeção, a amnésia, a negação, a resistência e a introjeção. Bastante coisa, né? Fica com a gente até o final do programa que você com certeza vai aprender muito. Então, quantos mecanismos de defesa inconscientes a gente usa a todo momento? E tem muitos outros, inclusive, além desses que eu citei, né? Vamos começar pela transferência, então. O que seria a transferência quando a gente pensa, né, em mecanismo de defesa do inconsciente, Eliane? Bom, a transferência ocorre quando projetamos nos outros sentimentos e emoções de experiências passadas. Pense na seguinte situação: uma pessoa que sofreu rejeição em um relacionamento passado pode transferir o medo de ser abandonada pelo novo parceiro, tornando-se excessivamente, por exemplo, ciumenta ou controladora, mesmo que o outro parceiro não tenha dado nenhum motivo para isso, para essa desconfiança, né, para esse medo. Outro exemplo clássico que a gente tem da psicanálise é quando um cliente se apaixona pelo terapeuta. Então, na verdade, a pessoa é apaixonada pelo pai e transfere para a figura do terapeuta essa paixão. Ou mesmo quando um paciente começa a tratar, né, com seu terapeuta como se ele fosse um de seus pais. Por exemplo, se a pessoa tem mágoas profundas do pai, pode ela projetar sentimentos de raiva ou desconfiança no terapeuta, mesmo que não haja uma razão específica, objetiva para isso. Ou seja, né, gente, a transferência ela reflete um deslocamento de sentimentos ou de padrões emocionais de uma relação anterior para uma nova situação ou para uma nova pessoa. Mas será que você está usando esse mecanismo de defesa aí do inconsciente, hein? Comenta aqui no vídeo se você percebeu esse mecanismo de defesa, a transferência no seu comportamento. Exatamente. E outro mecanismo de defesa da mente, muito comum, gente, é a projeção. Essa, né? Essa a gente usa o Essa é tempo toda hora. todo, né? Porque toda vez que você critica, que você julga, que você se incomoda com o comportamento do outro, você está usando a projeção como defesa. Ou seja, a projeção ocorre quando atribuímos aos outros sentimentos, pensamentos, emoções que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Por exemplo, quando eu falo que o outro é arrogante ou é agressivo, na realidade, a arrogância e a agressividade existe dentro de mim, né? Alguma situação que vivi relacionada à arrogância ou agressividade que estão lá no inconsciente e que eu repito em meus comportamentos, igual aquele que eu critico, né? Às vezes também a gente faz o oposto, de forma exagerada. Não sei se eu comentei com você, outro dia eu passei uma situação, projeção total, foi muito interessante. E é bom, por isso que a gente explica, a gente conta aqui para vocês perceberem, né, se Olha, isso não é uma defesa. olha como é importante você ter consciência disso, né? Outro dia eu estava no curso, inclusive com a Bárbara, com a nossa filha, e eu tinha uma pessoa na nossa frente, uma moça, e ela mexia tanto o cabelo, ela mexia para cá, eu estava na última cadeira, logo atrás dela. E ela mexia o cabelo, um cabelo até a cintura, assim. Aí ela enrolava, ela prendia, ela soltava, ela balançava. Gente, aquilo começou a me irritar tanto, mas me irritava tanto. Aí eu falei pra Bárbara assim, eu vou mudar de lugar, não tô aguentando essa moça. Que insuportável. Na hora, gente, eu falei, Bárbara, estou projetando. Gente, a moça tinha um cabelo lindo. Mas era lindo, o cabelo assim, na cintura, maravilhoso. E eu sempre assim, eu sempre tive muita preocupação com o cabelo. Meu cabelo né, pra mim é a minha moldura, então eu me preocupo muito. Então assim, uma coisa que eu costumo admirar nas pessoas é o cabelo,
né? Eu não tenho, né? Diga-se de passagem, aquele cabelo maravilhoso. Isso é um exemplo de projeção. Então, o que estava me incomodando não era a moça sacudir o cabelo, mexer o cabelo, né? Eu estava lá na aula, prestando atenção na aula. O que estava me incomodando é que eu acho o cabelo dela lindo e eu não tenho aquele cabelo lindo. Isso é um exemplo de projeção, né? E a projeção é muito preocupante porque ela cega as pessoas, né? Porque Sim. quando você fala que você não tem o cabelo lindo, essa é uma maneira bastante enviesada de se ver. Porque todo mundo que te conhece, inclusive eu, vai dizer que você está redondamente enganada, que seu cabelo é Mas eu muito não vejo bonito. assim, né? Mas você Então, não vê assim. exatamente. Como a Né? gente tem a Olha como o percepção, né? inconsciente trabalha, Nossa. gente. Né? E é interessante a gente perceber também que a gente tem instrumentos de apoio por toda parte, né? E o instrumento de apoio que a gente vive falando aqui para vocês, que é importantíssimo a gente ter à mão, é o Evangelho. O Evangelho ajuda a gente a entender a vida de uma forma completamente aberta, desperta para a consciência, né? Então olha só, quando Jesus disse, por que você repara o cisco no olho do teu irmão, mas não se dá conta da trave no seu próprio olho, ele está falando disso, né? Ele está falando exatamente dessa situação de projeção, né? Jesus, com essa passagem, ele nos convida a refletir sobre a tendência que a gente tem de projetar nos outros aquilo que é nosso. Exatamente. Quantas vezes, né, escolhemos apontar os erros alheios ao invés de olharmos para nós mesmos? Percebe como funciona, né, os mecanismos de defesa da mente? Se alguma coisa no outro me incomoda, tem algo inconsciente que precisa ser olhado. Isso, gente, é regra, tá? Então, toda vez que você se incomodar com o comportamento do outro, olhe para você. Veja se você não faz exatamente a mesma coisa e não está percebendo, ou faz ao contrário, mas de forma exagerada. Isso, gente, é praticar a autoanálise e ela é muito importante porque ela vai nos ajudar a romper com esse ciclo de ilusão, né, e julgamentos. Sabe aquela pessoa que sente ciúmes em relação ao parceiro, mas que não admite para si mesma que possui esse sentimento? Em vez disso, ela acusa o parceiro de ser ciumento ou controlador, mesmo que ele não tenha demonstrado esse comportamento. Essa projeção permite que ela desvie o foco da sua própria insegurança, transferindo o desconforto para o outro, mas, na verdade, o desconforto é dela, né? Uhum. A amnésia é outro dos instrumentos que a mente usa para se defender daquilo que ela não está preparada para lidar. Interessante, amnésia. A amnésia. E, gente, a amnésia não é simplesmente esquecer, tá? Porque quando a gente esquece, em algum momento aquilo, né, volta, aquilo é recordado. A amnésia não. Se você não se utilizar de alguma ferramenta terapêutica, como, por exemplo, a hipnose, né, com a técnica que a gente trabalha, ou algum processo de limpeza inconsciente, você não vai lembrar com facilidade. Então, no contexto psicanalítico, a amnésia é a repressão inconsciente de experiências extremamente traumáticas e dolorosas. Veja bem, são questões fortes, muito fortes. E para nos defender, para nos proteger, a nossa mente inconsciente esconde aquela situação. Aliás, a nossa mente consciente esconde aquela situação, né? E a inconsciente também. A inconsciente não deixa isso vir à tona. Por quê? Porque é muito difícil enfrentar essa situação. Mas veja, essas memórias reprimidas, elas não desaparecem, tá, gente? Elas vão ficar lá no inconsciente. E elas influenciam demais as nossas emoções e os nossos comportamentos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine alguém que sofreu um acidente grave na infância e, como resultado, desenvolveu um medo irracional de dirigir. Essa pessoa pode não se lembrar conscientemente do acidente, mas o seu inconsciente mantém a experiência reprimida como forma de evitar reviver essa dor emocional. E sempre que surge a ideia de dirigir, a pessoa fica ansiosa e não entende exatamente de onde vem esse sentimento, mas ela não consegue fazer. Exatamente. E, gente, os mecanismos de defesa do inconsciente, eles não são, né, só desta encarnação. Muitas vezes carregamos traumas e situações de vidas passadas. Certa vez eu atendi uma moça que ela tinha fobia social, né? Ela sofria muito, muito, gente. Toda vez que ela tinha que sair de casa, né, num evento, ou mesmo para ir para a faculdade. Então,
se o evento, né, assim, o encontro que ela ia ter envolvesse grupos, pessoas, ela passava mal. Então, a fobia estava acabando com a vida dessa moça. Ela estava tendo uma vida muito difícil. E ela afirmava, né, assim, com muita ênfase, muito taxativa, que ela nunca tinha passado por nenhuma situação que justificasse aquela fobia, aquele comportamento. Então, ela tinha pais assim muito amorosos, conscientes. Ela era muito espiritualizada. Enfim, nada justificava, né, essa questão, esse comportamento, essa fobia que essa moça tinha, a fobia social que ela tinha. Pois bem, numa regressão hipnótica, a gente viu, né, percebeu que na vida anterior dessa moça, ela havia sido um soldado de combate numa guerra. E ela havia sofrido muito nessa guerra. E aí apareceu na regressão que ela tinha matado muitos inimigos. E esse soldado, ela não queria fazer isso, né? Ele não queria matar. Ela estava na guerra contra a vontade dela, ele estava na guerra contra a vontade dele. Então veja que a nossa mente ultrapassa a matéria. Então as defesas da mente, né, as quais estamos falando, e existem outras, vão além da vida material. Nós estamos falando do inconsciente, do espírito, e não só da matéria, não só desse corpo. E de novo isso daí está lá no Evangelho, né? Isso que é legal. Veja só, Jesus vai dizer assim, isso está em Lucas, no capítulo 8, versículo 17. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Então, Exatamente. o caminho da cura passa por trazer essas memórias à luz, sempre, lógico, com amor, com paciência, com acompanhamento, que é importante. A ajuda de terapia, muitas vezes, também vai auxiliar bastante. A ajuda de tratamentos espirituais também é muito importante. Então, no contexto terapêutico, por exemplo, ao explorar essa ansiedade em sessões de psicanálise ou mesmo de hipnoterapia, a pessoa pode trazer à tona a memória reprimida e ressignificar isso. Isso vai ajudar a processar o trauma e a reduzir a influência inconsciente que ela exerce na vida da pessoa. Essa integração entre mente consciente e inconsciente é um passo importante para a gente chegar na nossa cura emocional. Isso mesmo. Negação. Negação é outro mecanismo inconsciente muito comum. A negação tá, né? A gente toda hora está utilizando da negação. A negação, gente, consiste em recusar-se a aceitar a realidade perante situações difíceis. A pessoa não aceita a realidade dela. Por exemplo, negar que se tem uma compulsão por álcool, droga ou fumo, cigarro. A pessoa está com o cigarro na mão, com o copo na mão, né, toda hora, todo dia, mas ela diz que ela bebe ou que ela fuma socialmente, só de vez em quando. Então, negar situações traumáticas que ocorreu também, né, ocorre quando a pessoa não aceita que ela teve um trauma. Ou negar que uma pessoa amada faleceu, né? O quarto da pessoa está ali do mesmo jeito, exatamente como ela deixou. Não foi retirado nada. Porque a pessoa diz que a pessoa que faleceu está viajando, a pessoa vai voltar. Isso é negação. Então, todos esses exemplos, né, são exemplos de negação e que a gente usa o tempo todo também para não olhar para aquilo diretamente. E no Evangelho de João, capítulo 11, a gente vai ver Jesus consolando Maria e Marta após a morte do irmão, que é bem isso, né? O irmão Lázaro. Ele mostrou que enfrentar a realidade da perda com fé e esperança pode transformar o nosso sofrimento em crescimento espiritual. Exatamente, né? Dizer sim para os acontecimentos. E dentre os mecanismos de defesa inconscientes, encontramos quem? A resistência. Esse é um mecanismo muito comum e as pessoas nem percebem. Gente, a resistência surge quando evitamos enfrentar mudanças ou verdades desafiadoras, né? É quando uma pessoa evita falar sobre determinados assuntos. Por exemplo, é muito comum na terapia a pessoa fugir de assuntos relevantes, assuntos importantes para o tratamento dela. Mesmo quando o terapeuta provoca esse diálogo, ela não aceita, né?
E sempre que a gente tenta abordar determinado tema, por exemplo, né, uma relação com o pai, o que a pessoa faz? A pessoa muda de assunto. Ela faz piadas, ou ela diz, não, isso não é importante, isso não tem nada a ver. Ou ainda, muitas vezes a pessoa diminui a situação para não olhar para ela deixa ela como insignificante. Não, tá tudo certo, isso aí não tem problema não, isso não me atinge. A pessoa diz que tá tudo bem, mas não é isso, gente, não tá tudo bem. Então isso ocorre porque o tema desperta sentimentos dolorosos e a pessoa não está pronta para enfrentar. Ela não quer olhar para aquilo, então ela resiste. Ela foge para não falar aquilo que o consciente está ocultando. E nesse caso ela foge mesmo, né? Foge Porque mesmo. quantas vezes a gente toca em determinados pontos e aí a pessoa nunca mais volta para a sessão porque não estava Incomodou preparada, aquilo, né? não tem nada a ver. A pessoa fala, não tem nada a ver isso. Uhum. Por isso que é importante perceber quando a gente está evitando determinados temas, porque quando a gente faz isso, quando a gente olha de frente para isso, a gente abre espaço para explorar esse sentimento, transformando a resistência em um ponto de partida para o crescimento emocional. Outro exemplo do Evangelho, quando Jesus diz a Pedro, lance a rede ao mar, está lá em Lucas capítulo 5, verso 4. Ele estava desafiando a resistência de Pedro, fazendo que ele acreditasse no que parecia ser impossível. Muitas vezes a gente precisa dar esse salto de fé para permitir que alguma transformação na nossa vida ocorra. É isso mesmo. E por fim, gente, temos a introjeção, que é quando incorporamos crenças, valores ou comportamentos de outras pessoas. Né? Isso a gente fala direto aqui. Muitas vezes, sem questionar esses sentimentos, as emoções, sem percebê-los. Isso pode nos levar a carregar padrões que não são nossos, gerando conflitos internos. E isso acontece demais lá na infância. Por exemplo, você tinha um pai agressivo, um pai machista, e você não concordava com o comportamento do seu pai, né? Quando adulto, você tem o comportamento agressivo e machista igual ao seu pai. Você tem até os mesmos gestos, mesmas palavras que seu pai costumava falar, as mesmas atitudes que seu pai tinha. Embora, né, você não aceitasse, você criticasse o seu pai o tempo todo. Então, isso tem a ver também com a negação, né? Porque todos dizem que você é igual ao seu pai, mas você nega. Né? Então, esses mecanismos de defesa que a gente está falando, né, da mente, eles não andam sozinhos. Eles estão o tempo todo interagindo ali, né? 2, 3, 4, às vezes vários. Né? Onde existe um, com certeza tem outro mecanismo de defesa ali de mãozinha dada. Todo mundo está falando que você é igual ao seu pai, mas você fala, imagina, eu não sou assim. Né? É isso aí, pessoas que vinculam o seu valor pessoal ao desempenho em tudo na vida também estão nesse lugar, né? Aquela pessoa que tem que ser a melhor em tudo, que acredita que o seu valor está diretamente ligado ao seu sucesso. Essa crença com certeza foi introjetada na infância. E a partir das expectativas dos seus pais ou dos seus cuidadores. Ao tomar consciência desse mecanismo, a pessoa começa a discernir quais valores realmente pertencem a ela e quais foram adotados inconscientemente. E esse processo de reflexão pode ajudar a construir uma identidade mais autêntica e livre de padrões que limitam a pessoa. E é importante também a gente lembrar que esse e outros mecanismos de defesa são parte natural da nossa psique. Quando a gente ilumina a mente, quando a gente vai para o autoconhecimento, apoiado na fé, deixam de ser barreiras, né? Esses mecanismos passam a ser oportunidades de aprendizado para todos nós. Esse, aliás, é o convite de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, isso é incrível. O autoconhecimento é fundamental para tirar o véu da nossa inconsciência. Só assim a gente vai conseguir enxergar a verdade e expandir cada vez mais a nossa consciência para algo muito maior. É isso aí, queridos ouvintes, a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais Mentes Além do Tempo.